O tema de hoje, então, é mostrar qual é a influência da nutrição e o que a gente pode fazer em termos de dieta, como montar uma dieta e como fazer o gerenciamento dessa dieta para os animais, eh, e fazer com que essa dieta tenha algum impacto sobre a qualidade do leite. Muitos laticínios hoje, dos top 14 que coletam aí mais de 50% de todo o volume de leite produzido no Brasil, todos eles pagam por qualidade. Em alguns programas mais agressivos e outros menos. Alguns prestam mais atenção na gordura, porque os produtos que produzem são mais dependentes de gordura, né? E outros pagam mais agressivamente pela proteína, porque seus produtos são mais dependentes de proteína. Então, dentro de cada programa de negócio, plano de negócio desses laticínios, eles vão pagar, né? E alguns menos tecnificados pagam mais por questões como contagem de bactérias, e, enfim, e qualidade, volume. Não seguindo o mesmo sequência das outras, né, dos outros bate-papos que nós tivemos. O enfoque hoje ele é técnico. Algumas pessoas elogiaram porque era técnico demais e outros criticaram porque era técnico demais, né? Mas nós vamos seguir o pensamento inicial, que era o quê? O mês de junho, a maratona técnica. Então, os assuntos são realmente técnicos. Para algumas pessoas pode ser um pouco mais chato e para outras pode ser muito legal. Fiquei muito feliz hoje cedo do Odair, vou falar o nome, acredito que ele esteja aqui com a gente. O Odair me manda um vídeo que ele foi numa fazenda grande, então o maior cliente dele, e foi lá falar com o cliente e voltou falando, nossa, mas você precisa ver que absurdo, né? E falando que ele viu de absurdo lá, eu falei, mas não tem nada de absurdo, é você que está ficando bom no assunto, né? Ele foi lá e identificou um monte de coisa errada na fazenda, e achando aquilo um absurdo. E a ideia é essa mesmo, né? A gente ter um olhar mais crítico para abrir uma porteira e não passar vergonha e ter assunto para discutir com o cliente, olhar onde é que você pode ter algum ponto de interferência, de melhora, né? Então, eu queria dar os parabéns ao Odair e agradecer a compartilhar, né? Estou falando isso porque foi hoje de manhã e eu achei muito legal, achei muito pertinente, assim, né? Ele já abandonou o seu olhar amador ali. Isso tem tudo a ver com essas conversas, né? Ele meio que destacou a sequência de coisas que ele viu ali como absurdos e não tem nada de absurdo. Aquilo ali é a média, né? É que ele é um grande cliente. Então a ideia hoje é falar um pouco de composição do leite, mostrar a lina, né? O que que é o lina, o leite que o laticínio muitas vezes fala que é ácido, mas ele não é ácido, mas ele também não pode levar. Mas vou explicar o que é e qual é a causa disso aí. Quase sempre, 90% das vezes ele é nutricional. Falar um pouco da composição da dieta, manejo da dieta, os fatores externos que afetam a qualidade do leite, genética, temperatura, etc. E um pouco da relação entre curva de lactação e a produção de gordura e proteína e qual é a interferência do tempo de lactação na qualidade do leite. Para começar, vou começar com um exemplo que eu gosto bastante. É uma fazenda que eu atendo há algum tempo e é uma fazenda onde, como tem tudo registrado, absolutamente tudo, é muito fácil fazer conta. Mostrando um paralelo aí de março de 2019 a março de 2020, que são os dados que eu tenho, que é uma fazenda que eu não faço o gerenciamento dela, mas toda a parte nutricional eu que faço. Essa fazenda teve um incremento aí, logo que a gente começou a trabalhar na faixa de 0,25 de gordura, foi de 3,2 para 3,45 e de proteína de 3,2 para 3,3, o que para um gado holandês com produção média acima de 35 litros é bom, né? E eles tinham lá registro de vários anos, onde a gente traçou uma média ali, né, de 2 descartes por leitilina por ano. Quer dizer, o laticínio chegou lá para coletar os 5 mil litros de leite, que era cada 2 dias, né, a coleta, e simplesmente o leite talhou e o laticínio não levou, uma média de 2 por ano. Né? Então, esse produtor deixou de ganhar até 2019 R$ 52.200, né, entre a perda que ele teve e o que ele ganhou de abono pelo pagamento de qualidade. Não é um laticínio com plano de pagamento muito agressivo. Mas, como temos tudo anotado, foi fácil contabilizar as perdas que ele não viu, né? Por exemplo, depois que ele aumentou a gordura, ele também aumentou a produção.
Então ele teve uma perda de produção, um ganho de produção, na verdade, que não foi contabilizado. Ele tinha perdas metabólicas, ele trabalhava com uma dieta com uma proteína altíssima, né? A gente baixou a proteína, deixou a proteína, a dieta mais baixa em custo. E ele tinha alguns manejos ali que também causavam prejuízo, acidose subclínica no lote 1, tinha problema de alguns casos de cetose, alguns casos também de torção de abomaso, não era muita coisa, não chamava tanta atenção, mas são coisas que sumiram da fazenda no último ano. Então ele deixava de ganhar aí 155 mil reais. Vamos dizer que 2.500 litros por dia, pessoal, não é uma fazenda grande, é acima da média nacional, mas não é uma top de linha. Então esse cara deixou de ganhar 200 mil por ano até resolver essa questão de gordura. Ele resolveu o problema de sólidos do leite, diminuindo o custo da dieta e aumentando a produção. Pô, quem não quer fazer isso, né? Então esse é o assunto de hoje, né? Como é que a gente faz isso? Esse aqui é um caso emblemático. Vamos pensar que essa fazenda fosse 4 vezes menor que essa, tipo 800 litros por dia, por exemplo. Quer dizer então que ele deixaria de ganhar 50 pau por ano. Então, 800 litros por dia já seria uma situação mais real, né? Então, que uma coisa que mudou muito a realidade dessa fazenda era o manejo do vagão, né? O vagão tinha lá um monte de probleminhas, o cara querendo trocar o vagão, e o que a gente fez foi uma maneira mais coerente de uso desse vagão Total Mix. Mas eu vou falar tudo isso daqui a pouco, né? Vamos lá, esse aqui é a composição média do leite. Existe uma diferença entre o leite do gado holandês e do gado Jersey, né? Sim, o gado Jersey tem um leite muito mais gorduroso, mas na média aí, o leite tem mais de 80% de água, né? Isso varia um pouco, mas vamos falar em médias. No caso do gado Jersey, ele tem um pouco mais de sólidos, então quer dizer que ele vai ter menos água. Então vamos pegar 1 quilo de leite, o gado Jersey vou ter 130 gramas de pó, se eu conseguir secar o leite em pó, igual ao leite que a gente compra o leite em pó no mercado, né? O que é o leite em pó? Você coloca numa estrutura que chama spray dryer, onde tem um spray lá na parte de cima e ele vai descendo num ar quente e vai secando, chega lá embaixo em pó. Se eu colocar 1 quilo de leite de vaca holandesa lá em cima, vai cair 130 gramas de pó. No Jersey, 160. Por isso que os laticínios do sul ali, principalmente, especialmente os de Santa Catarina, estimulam muito os produtores a usar a raça Jersey. Sem contar que tem várias outras vantagens ali o gado Jersey. E tem as desvantagens também. Pessoalmente, eu não sei, eu gosto das vacas que produzem leite. Tem hora que eu acho que o holandês tem grandes vantagens, quando eu vou na fazenda Jersey, eu acho que o Jersey tem grandes vantagens. Enfim, prefiro não entrar nessa discussão, embora eu tenha a minha preferência. Lactose. Lactose é o açúcar do leite, a gente vai falar aí, tem um slide só para isso. A gordura, olha a diferença na composição da gordura, né? O gado Jersey tem uma produção muito maior de proteína. Isso é uma questão genética, tá? Isso aqui é média também. Se tiver alguém que tem gado Jersey, mas na minha casa dá 4,7. Isso vai variar muito em função da dieta. Aqui é média, né? E a proteína também. Então, pessoal, quem recebe por qualidade, que entrega leite para os laticínios que valorizam muito a qualidade da proteína, esses caras, quando tem o gado Jersey, eles têm uma grande vantagem, né? Eles recebem muito mais dinheiro no final do mês, né? E o nitrogênio ureico do leite, nem todo laticínio faz essa análise, mas geralmente quando a gente pede para o coletor de leite ou pede para a pessoa responsável pela coleta do leite do laticínio, fala, eu preciso de uma análise de nitrogênio ureico do leite, quando ele vai mandar para o laboratório as amostras mensais que estão lá na lei, na normativa, né, ele acaba fazendo, e é baratinho, coisa de R$ 5 até menos, e é um indicativo que diz muito sobre a produção naquela fazenda. Então, com uma análise do leite, da clínica do leite ou de qualquer outro laboratório, a gente já começa a matar a questão, nem precisa ir em fazenda. Pela análise do leite, a gente já consegue traçar um paralelo do que está acontecendo ali em termos de nutrição. Aí depois tem a célula somática também, que a gente percebe se tem algum problema de manejo, mastite e etc. E se o cara é caprichoso ou se ele é porcão, né? Aqui a gente vê a CBT, que é CCS é contagem de células somáticas, que quanto mais qualquer processo inflamatório, por exemplo, uma mastite leve numa vaca, leva isso aqui de 300 para 1.500, 1.800. Né? E se o cara esquecer de lavar a mão, isso aqui vai de 20 para 100 brincando. Se ele comprar produto de má qualidade para fazer limpeza do sistema de ordem, isso aqui vai de 20 para 100.
e ele tem um desconto no volume no valor do leite no final do mês medonho, né? Então, aqui é uma questão genética, holandês e Jersey, e essa diferença mesmo, né? A, a produção proporcional de gordura e de proteína ela não é constante durante o período de lactação. Vamos pensar aqui o tempo, tá? Ó, aparição, né? Mês 1, mês 2, mês 3, 4, 5 de lactação. Então, o que acontece? Que é a curva de lactação. Isso aqui nós falamos na conversa da semana passada. Então, a vaca pare e vai aumentar lá por 2 a 3 meses, tem o pico de lactação. Ó, o pessoal mandando pergunta. E depois começa a cair, né? Lembra da curva de lactação e depois a persistência, né? Que a persistência é a perca gradual do volume de leite na faixa de 8,5% a 10% ao mês. Perceba a gordura é o azul, né? Então, quanto mais leite produz, menor vai ser a concentração de gordura no leite. Depois o volume do leite vai caindo com o passar do tempo e a gordura vai aumentando. Então significa dizer o quê? Que uma vaca no pico de lactação vai ter menos gordura. Então muitas vezes você vai na fazenda, a média do cara sempre foi 3,5 de gordura e de repente ele está com a média de 3,2. Tudo bem, isso é um indicativo de que tem algo errado, mas muitas vezes o DEL médio dessa fazenda, se eu juntar todas as vacas e fizer uma média do DEL, está lá em 120, 90, 120. 90 é mais difícil, mas 110, 120 é possível. Pronto, já explicaria o porquê, né? Se normalmente o DEL dele era de 180 e de repente passou para 120, já explica aí, né, meio ponto percentual até de diferença na gordura do leite. Então isso é possível. Então muitas vezes o cara está muito feliz porque a gordura dele está em 3,5, 3,8, mas ele está com um DEL super alto. O que significa DEL alto? Produção média mais baixa. Pessoal, é difícil acertar em tudo, né? Bom, na próxima conversa vai ser só esse o assunto, né? Os pequenos detalhes que fazem a diferença. O DEL ideal de uma fazenda, para quem antes que alguém pergunte, já vi ali alguém digitando, né? Tá aqui, entre 4, em torno de 3 a 4 meses, entre 120 e 150 dias, aqui aliás, seria o suprassumo da dieta, né, do DEL de uma fazenda. Se for maior, significa que provavelmente o problema é reprodutivo. O cara não está conseguindo emprenhar as vacas logo depois do parto. Provavelmente porque as vacas estão perdendo peso. Mas esse é outro assunto, já falamos disso semana passada. Então, a produção de gordura e de proteína, que é esse laranja aqui, elas são variáveis em função do tempo de lactação. Isso é importante saber e é importante pontuar na hora que você vai numa fazenda e olhar aquele extrato de qualidade que o laticínio manda ou que quando a fazenda faz a própria análise do leite nos laboratórios credenciados, né? Outro ponto é que na vaca também não é igual a produção de gordura. Por exemplo, vamos pensar, aqui é o quarto traseiro, aqui é o quarto dianteiro, né? Já dá para explicar por que o quarto traseiro dá mais leite, ele é maior, né? Isso tem uma explicação, né? O leite sai do coração, vem pela vaca, pelo sistema circulatório e ele entra no sistema produtor de leite por trás, né? Então, o quarto traseiro ele recebe primeiro o sangue vindo do coração, com mais nutriente, com mais energia, mais proteína, mais tudo, mais acetato. Então, esse ubre tende a ter um volume maior. E o segundo é a questão anatômica, né? Ele tem mais espaço para crescer, também tem essa explicação. E dentro do teto, dentro do ubre, né? O teto é isso aqui. Dentro do ubre, o leite produzido nessa parte superior e armazenado nessa parte superior ele tende a ser menos denso e ele tende a ter muito uma proporção de gordura maior. Isso explica, por exemplo, por que o pessoal que faz bezerro ao pé tem muito problema com diarreia nos animais. Porque um dia esgota mais, outro dia esgota menos, um dia o leite, a vaca, enfim, isso aí a gente vai falar daqui a pouco na dieta, né? Então, a parte gordurosa do leite, o que você pudesse fazer? Antes da ordenha, a análise do leite que está nesta porção e nesta porção chega a dar um ponto de diferença, né? Entre 2,5 e 3,5, ou 3 e 4% de gordura. Então, é mais uma curiosidade, né? E com relação à gordura, vamos começar pela gordura. Os principais pontos de interferência, de influência, né, na gordura. O principal deles é o manejo. Vamos pensar numa vaca que tem que comer 10 quilos de ração. A vaca produzindo seus 25, 30 litros de leite. Se essa ração for fornecida uma vez ao dia, já ferrou. Ela vai ter um pico de acidose pela manhã e a gordura vai lá para baixo, lá para o espaço. Vou explicar já já como é que é esse processo.
aí vai um monte de outros ocorrências em função de manejo. Se as vacas ficam no sol durante a hora do almoço, por exemplo, a gordura vai para baixo. Se elas têm acesso à fibra longa ou só fibra curta, isso também tem influência na produção de gordura. Vou explicar já já por que isso acontece. No verão a gordura do leite tende a ser menor. A explicação é que no verão, nos dias mais quentes, nas horas mais quentes do dia, a vaca rumina menos. Se ela rumina menos, ela tampona menos o pH ruminal e isso tem influência na gordura. Então, no inverno ela rumina mais e no verão ela rumina menos. Essa é a explicação básica, né? E tem outros motivos do porquê isso acontece também. A questão da diluição pela produção, que eu já expliquei agora. A genética, né? Mostrando que o Jersey tem uma produção de gordura e proteína muito maior. O estágio fisiológico também já mostrei. O ambiente também tem influência, porque se esses animais ficam a pasto, se eles ficam num compost barn, por exemplo, no sistema de compost barn ou no freestall, protegido das intempéries, do vento forte, do calor extremo, ela vai ruminar mais, ela vai produzir mais leite. Então, basicamente é isso. Então, na questão da gordura, o principal de todos é o pH ruminal. Se você fornecer para os animais uma refeição com 5 kg de ração, por exemplo, o que vai acontecer? As bactérias amilolíticas, que eu vou explicar daqui a pouco a diferença, aquelas que são especializadas em consumir o amido da dieta, eles vão ter uma superprodução de gás, principalmente de propionato. Esse pH do ruminal vai baixar, e baixando, essa vaca vai ruminar menos, vai matar uma parte da população bacteriana e a produção de acetato vai diminuir. E eu vou explicar já já qual que é essa relação. E a produção da gordura do leite vai cair. A relação concentrado volumoso vou mostrar daqui a pouco. A frequência de trato também vou mostrar. O que é a frequência? O que a gente tem que respeitar na frequência de trato? Fiz a dieta, beleza. Essa vaca vai comer quanto de milho? Quanto de amido vai? Vai comer, sei lá, 6 kg de amido, 7 kg de amido, vai. Nós temos que dividir, então, isso em consumos máximos de 2 kg por vez, ou 3 kg de milho, vai, por dieta. Toda vez que eu passar disso, eu estou prejudicando a gordura do leite. Mas então, se eu tiver uma vaca que produz 45, ela vai ter que fazer 5 refeições? É. Porque senão ela entra em acidose, mesmo que subclínica, e é difícil conter isso, e a proteína e a gordura do leite tende a cair. Aí vamos falar daqui a pouco também qualidade da mistura, qualidade da fibra, tudo isso eu vou falar daqui a pouco, né? Fonte de gordura na dieta, tudo isso aí influi na gordura. Aqui eu fiz um desenho do rumen, não sou desenhista, não ficou tão bom, mas ele expressa bem. Aqui a questão é, precisamos entender como é que o negócio funciona. Lá no final da nossa conversa hoje, na hora do encerramento, eu vou passar um vídeo. Ele é um vídeo muito legal, porque ele mostra em vídeo como é que o rumen funciona. Então vai mostrar quais são os 4 compartimentos do rumen, né? O rumen, o maso, o abomaso. Então ele vai mostrar como é que é o funcionamento do rumen, né? Mostrando a parte fibrosa, voltando para a boca, a vaca mastigando, isso voltando. É bem legal esse vídeo, não perca lá no final da nossa conversa de hoje. E o rumen funciona mais ou menos assim, vamos pegar numa dieta mais ou menos 50-50, né? 50% de volumoso e 50% de concentrado. Aqui, nessa parte amarela, é onde acontece a absorção dos gases. Então, essa parte amarela aqui são os gases produzidos na digestão, tanto desta parte do rumen quanto dessa parte do rumen. Por que eu dividi em dois? Porque basicamente nós temos 2 tipos de bactéria, né? Não vamos pensar nas gram-positivas e gram-negativas, isso é outro assunto. Vamos pensar nas bactérias fibrolíticas e amilolíticas. O que são as fibrolíticas? São as bactérias especializadas em consumir fibra. É a parte da silagem, é o pasto, é o feno. Essas são as bactérias fibrolíticas. Qual é a característica principal delas? Elas precisam de um pH mais alto. Em geral, o pH nesta parte do rumen, que vai conter estas bactérias, ela está em torno de 5,5 de 6 a 7 o pH. De 6,2 a 7 mais ou menos. Ela só funciona assim. Se o pH baixar, elas param de trabalhar. E o legal dessas bactérias é que elas produzem uma quantidade de acetato enorme. E o acetato, o ácido acético, né, ele é o primeiro tijolinho
da gordura. Então, a gordura corporal também ela precisa do acetato para ser produzida. Mas a gordura do leite também, ele é o primeiro, a gordura não, o leite em si. Vamos pensar numa molécula de leite, uma gota de leite. O primeiro tijolinho ali é o acetato. Então ele passa, ele vai pela corrente sanguínea, né? A hora que ele passa pelo lúmen do úbere, ele é absorvido e ali então, com aquele primeiro acetato, começa a vem uma molécula de água, vem outra molécula e assim vai se formando o leite lá naquela composição que eu mostrei lá no início. Então, quanto mais acetato tiver, mais gordura no leite eu vou ter. Aí você vai pegar, mas então é por isso que quando as vacas estão a pasto, com pasto seco principalmente, o leite é mais gorduroso? Tá aí a explicação. Mas a explicação não é só essa não, tem uma outra segunda parte que também explica isso. Né? Esse alimento mais fibroso, ele vai se acumulando aqui nesse cantinho e de repente ele forma um bolo e esse bolo vai para a boca. E o animal vai mastigar e ao engolir, e nessa mastigação existe uma produção de saliva imensa. É coisa absurda mesmo, não é essa guspizinho que a gente vê não, é muita saliva. E a saliva traz de volta uma quantidade muito grande de bicarbonato de sódio, que é um tamponante. Né? Na verdade ele é um alcalinizante. Então, e que força o pH a ficar mais alto ainda, fazendo com que esse ambiente fique perfeito para ela. Acontece que numa dieta de produção de leite, a gente não pode usar só volumoso. Né? Então tem a parte concentrada também. Muitas vezes ela é muito grande. Aqui eu fiz mais ou menos uns 50-50. Né? Aqui ficam as bactérias amilolíticas. Elas precisam de um pH mais baixo, entre 5 e 6. Um pH de 5 e 6, por exemplo, essas bactérias param de trabalhar. E começam a morrer e começam a não se reproduzir. A população começa a diminuir. Aqui existe a produção do butirato, ou ácido butírico, desculpa, o propiônico, ácido propiônico e ácido e propionato, que é mais ou menos a mesma coisa, vai. E esse cara aqui, quanto mais disso tiver na dieta, menos ruminação vai ter, menos tamponamento vai ter, menos ácido acético vai ter. Né? A energia para a produção de leite ela é muito melhor aqui, porque o propionato contém mais energia. Vou mostrar daqui a pouquinho qual é a composição de cada um. Vamos excluir da conversa o butirato. O butirato tem um papel secundário aqui, embora seja o mais forte de todos. E o que contém maior carga de energia também. Então, funciona assim. Todo gás produzido aqui é absorvido aqui, todo gás produzido é absorvido aqui. Assim funciona basicamente o sistema ruminal. E quem quiser entender certinho o que faz cada compartimento, né, o rumen, o omaso, o abomaso, então assista o vídeo lá no final. Vamos para a próxima. Aqui, então, me pediram para mostrar como funcionava essa proporção de bactérias e essa produção de gás. Também está lá no vídeo, no final. Mas, basicamente, a digestão ali é feita por um composto entre mais ou menos 80% de bactéria e 20% de protozoário. Embora os protozoários, isso aqui é um limite, tá? Existe muito trabalho falando que quanto menos protozoário, melhor. Mas isso também não é verdade, porque as bactérias também são regulados pelos protozoários. Os protozoários consomem boa parte das bactérias ruins também. Então, ele também faz uma parte da microbiota. Então, quando a gente faz uma dieta, a gente faz para as bactérias e pensando nos protozoários também. O problema é que muitas vezes a água é de tão má qualidade que o nível de protozoário sobe muito. E aí você começa a ter outros problemas. Inclusive um deles é a lina. Né? Mas isso são em casos extremos. Então, num rumen saudável, né, a proporção de ácido acético é entre 60 e 70. Vamos pensar numa dieta equilibrada aí, no máximo 50% de volumoso e 50% de concentrado. O ácido propiônico de 15 a 20. Se a gente fosse forçar demais a barra e colocar uma quantidade imensa de concentrado, ele praticamente, ele quase que inverte, fica quase meio a meio aqui, eles ficam quase em proporções iguais. E o butírico nunca vai passar disso. Toda vez que o butírico sobe muito, ele começa a matar os outros dois tipos de bactéria e se autorregula. Né? O butírico é aquele mesmo ácido, ele causa aquela podridão da silagem. Né? Aquela silagem ruim que a gente põe a mão e fica fedendo o resto do dia ali, foi fermentado de alguma maneira que permitiu a formação de ácido butírico. Ele não é um ácido bom. E aqui a diferença entre a energia de cada um deles. Né? Olha o pasto, que depende de bactéria fibrolítica, e produz ácido acético. Olha por que um gado a pasto nunca vai produzir muito leite. Porque
ele produz uma quantidade. Imagina que o substrato é o mesmo, né? A quantidade volumosa que está no rumen é o mesmo. Se produzir muito acetato, vai produzir uma quantidade menor de energia. Olha o propionato, né? É bem maior, dá uns 20%, mais de 20% aqui a diferença. Ô, gente, bastante pergunta hoje. Que legal. Vamos ler todas elas. Não, não, tá no assunto, tá no assunto. A questão do misturador e perguntando se é possível modular os tipos de bactérias já no vagão. Eu vou mostrar daqui a pouco. Tá na sequência, tá na sequência. É, também mostrando o ácido butírico, né? Olha a diferença. Por pouco não é o dobro aqui. Só que esse cara aqui, ele não é bem visto no rumo, ele não é um cara legal. Ele produz efeitos danosos. Então, quando a gente faz uma dieta, o que a gente quer? Ácido propiônico, mas numa proporção tal que eu não afete o ácido acético. Como é que faz isso? Controle de amido na dieta, número de refeições diárias, adição de fibra longa, adição de ingredientes que não produzem ou controlam o ácido propiônico, polpa cítrica, casquinha de soja. Nós vamos falar tudo isso daqui a pouco. Vamos falar de gordura do leite, né? Um pouco mais. Eu já falei um pouco, então, eu não lembrava desse slide, estava aqui. Das bactérias milolíticas, fibrolíticas, né? Do pH, já falei tudo isso. Beleza, beleza, beleza. Né? Espero que espero que não tenha dúvida. Uma questão sobre o ácido acético que é importante. Muitas vezes eu tenho muita fibra e também tenho muito concentrado nessa dieta. E essa fibra não é efetiva, não faz o rumen trabalhar decentemente. Então, esse ácido lático acaba sendo transformado em ácido acético. E aí você tem o pH ruminal desbancando de vez. Você já tem o ácido propiônico que vem das bactérias amilolíticas e você ainda vai ter o ácido lático que provém do pouco ácido acético produzido. Quer dizer, é o caos. Né? Vai ter uma produção menor, uma acidose no mínimo subclínica, que é aquela que a gente não vê os efeitos, e uma inversão no leite, na gordura do leite. Esse é o caso clássico quando você chega na fazenda e vê a proteína, por exemplo, maior do que a gordura. A gente chama isso de proteína invertida, né? Então, o normal é o que? A proteína está sempre 0,3, 0,4 até 0,5% pontos percentuais abaixo da gordura. Quando isso está invertido, é para basicamente isso que aconteceu. A dieta foi bem formulada, mas tem algo errado. Não é difícil de pegar isso, não. Olha o efeito do concentrado na produção de gordura. Né? Quanto mais concentrado a gente fornece, menor é a gordura. Está explicado no que eu falei agora há pouco, né? Das bactérias amilolíticas, propionato, blá, 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 blá. Então veja uma dieta com 10,8 quilos e uma dieta com 14,8. Veja que a produção aumentou, mas olha o que aconteceu com a gordura do leite. Dá para usar os 14 quilos de ração e manter a proteína em 4 e a gordura em 4? É difícil. Talvez uns 3,5, 3,6, mas depende de muitos fatores aí. Todos eles a gente vai abordar daqui a pouco. Olha a relação volumoso concentrado. Uma dieta com 80% de volumoso e 20% de concentrado. Olha a gordura, 3,8. E olha a produção, 20,8. Conforme eu vou subindo, até uma proporção de 35% de volumoso e 65% de concentrado, olha a produção, mas olha a gordura. Né? É possível manter uma proporção dessa tão alta de concentrado na dieta com uma gordura maior? É possível. Mais uma vez, depende muito desse manejo. Veja que até 50-50 foi bem, ó. A queda foi muito baixa. Talvez aqui se aplicasse estatística, de repente no número de animais fosse possível aplicar estatística, que isso aqui nem daria diferença estatística. Né? Na hora que eu passo um pouquinho do limite, ó, despenca. Por quê? Porque aqui o pH baixou, eu tenho uma proporção de bactérias amilolíticas muito maior do que a silolítica, não há produção de ácido acético e não tenho acetato para a produção do leite. Percebe como é um relógio suíço? Tudo faz sentido. Né? Desde a primeira conversa até hoje, a gente fechou o ciclo ali, está tudo aqui. Está tudo aqui o que acontece na fazenda. Quem prestar atenção e olhar com um olhar mais clínico aqui, resolve 80% das fazendas, do que tem na fazenda. É por isso que é simples, gente, não é complicado. É simples.
É simples e todos vocês já ouviram isso alguma vez na vida. O problema é que as ideias entram de forma muito separada na cabeça da gente. Uma hora a gente pensa só na qualidade, outra hora só na proteína, outra hora só na produção, só na silagem. Uma hora que você enxerga o contexto, não tem nada de difícil. O produtor não faz porque ele não tem tempo, porque ele não consegue enxergar o total, a visão global, porque ele tem que ele tem que ser engenheiro agrônomo, tem que ser veterinário, zootecnista, tem que ser administrador de fazenda, tem que ser pai, tem que ser marido. Não dá. Por isso que toda fazenda passou de um volume de leite, ele precisa contratar alguém de fora. Quem vem de fora sempre tem um olhar mais clínico para os problemas e consegue enxergar melhor, isso é fato. Né? Aqui a outra briga eterna, né, do zootecnista, do nutricionista com o produtor, que é o tamanho de partícula. Né? Olha ali um tamanho, uma diferença mínima, né? Ó. Aqui o tamanho médio da dieta de 2 milímetros, quer dizer que o animal não está ruminando, não tem o tamanho de partícula para fazer o rumen trabalhar. Né? Olha, a produção está até boa, mas olha a gordura. O que está acontecendo aqui? Eu tenho uma quantidade de ácido propiônico sendo produzido, ele é alto, quer dizer, a conversão alimentar está sendo boa, mas a conversão em gordura está sendo baixa. Quando eu aumento o tamanho de corte, e eu vou explicar como é que a gente faz isso com a dieta, às vezes, pessoal, é tempo de mistura do vagão ou a simples retirada das facas do vagão. Eu vou falar daqui a pouco. Eu coloquei slide só para isso. Vejam, de 2 para 2,6, a produção aumentou e a gordura aumentou. Provavelmente aqui ó, ainda teve. Aqui, o coração do trabalho era não alterar a dieta, era só o tamanho de partícula. Bater mais tempo no misturador, bater menos tempo no misturador. Veja a influência. Né, de 3 para 3,8. É muita coisa. Pensa num laticínio que paga por qualidade, aqui seria um incremento de 4 a 5 centavos por litro de leite. Veja no final do ano quanto isso não vai dar. Né? Vou falar um pouquinho da proteína. Aqui sim, né? A gordura é muito fácil. A gente consegue numa única visita, fazer um. Claro, desde que o produtor aceite e aplique as recomendações. Né? É muito fácil. Agora, a proteína sim. Aqui nós temos um problema, porque ele é multifatorial. Ele não é tão simples quanto a gordura. Basicamente, a proteína do leite, ele vem de 3 fontes principais. Onde a principal dela é a proteína, são os aminoácidos que chegam no intestino. De onde vêm esses aminoácidos? A parte que mais interessa são os aminoácidos das bactérias. Então, o que acontece? A gente não está alimentando a vaca, a gente está alimentando o rumen. Então, quando a gente alimenta um rumen, a gente quer que as bactérias se reciclem, né? Elas vão morrer, vão se reciclar ali dentro do rumen, mas parte dessas bactérias vão passar embora, vão passar para o intestino. Esta é a bactéria que serve para a produção de proteína. Por isso que a gente usa, no sistema de formulação que a gente usa na nossa empresa, é o sistema francês. O sistema francês ele não fala em proteína, pouco importa a proteína da dieta. Ele fala em proteína intestinal, que é o PDI, proteína degradável no intestino, que são a proteína que vão ser absorvida pelos animais. Aquela proteína do ruminal, ela serve só para o rumen, não é para o animal, não é para o leite, a gente nem leva isso em consideração. Então, a principal fonte de proteína para o leite é a proteína das bactérias que se reciclaram, morreram e foram sendo aproveitadas no intestino. Então, a segunda melhor fonte, e nem é tão importante assim para o leite pelo menos, é a fração da proteína que estava no rumen não é atacada pelas bactérias do rumen. É a proteína bypass, que a gente chama, ou PNDR, proteína não degradável no rumen. São bactérias protegidas, né? Quimicamente, na natureza, parte da proteína já é protegida. No farelo de soja, por exemplo, existe uma proporção muito grande de proteína que não vai ser atacada nunca no rumen, ela só vai ser degradada no intestino. Então, essa proteína também serve de alicerce para a produção da proteína, para a proteína do leite. E a proteína endógena, que é a proteína, enfim, essa proteína a gente nem considera muito. Então, para a proteína do leite, o que a gente vê? Proteína ruminal. Para fazer a proteína ruminal acontecer, eu preciso manter esse rumen saudável, fazer a vaca ruminar, fazer um bom manejo de dieta. Olha como tudo faz sentido, né? E para melhorar a proteína do leite, não pensem que a proteína da dieta resolve, tá? Olha, quase nunca resolve, para falar a verdade. É muito raro a gente chegar numa fazenda e o problema da proteína do leite está na proteína da dieta. Quase nunca. Olha, em 20 anos devo ter pego
Sei lá, conto na mão. Quantas vezes eu vi isso acontecer? Porque na maioria das vezes as dietas são super valorizadas na proteína, elas estão sobrando. É muito comum a gente chegar na fazenda, e é legal isso aqui porque a gente consegue definir a fábrica, o concorrente, né? A gente sabe mais ou menos daria até para fazer uma brincadeira, né? Pelo nível de dieta, de proteína na dieta, a gente dizer quem é o fabricante do produto que está sendo usado lá, e de quem é essa nutrição. Porque a maioria das fazendas trabalham com NRC, que é o sistema americano, que meio que supervaloriza a proteína. E a proteína ele é caro, simplesmente é o item mais caro da dieta, se a gente for pensar em volume total, né? Ingredientes específicos também podem alterar a proteína do leite. A gente vai falar isso daqui a pouco, tem um capítulo só para isso, um slide só para isso. Aditivos como monenzina, que é um ionóforo, que modula as bactérias, né, que ele atrapalha um pouco as bactérias ruins de se reproduzirem. A virginamicina, que também é um aditivo ruminal. A metionina também ajuda. A adição de metionina na dieta, mas tem que ser a metionina protegida. Se for a metionina ruminal, também não ajuda. Essa metionina tem que passar direto pelo rumen. Por quê? As vacas têm basicamente dois aminoácidos limitantes para a produção de leite e seus anexos, né, do leite, que é a lisina, que está em grande quantidade na dieta, quase nunca a lisina é um problema, e a metionina, que geralmente ela falta. Então, para uma vaca de 35, 40 litros, a gente acaba tendo que adicionar alguma fonte de metionina ali para suprir essa exigência. Agora, o que pouca gente sabe é que se eu quiser controlar a proteína no leite, o que eu tenho que fazer é aumentar a energia da dieta ou modular a energia da dieta. Não adianta mexer na proteína, gente. As proteínas das dietas geralmente são altas, né? Uma vaca de 40 litros precisa de uma dieta de 17,5% de proteína. O que a gente vê na prática? Dietas com 20, 22, 24%. Fiz um desenho de uma vaca com fígado e rins ali para mostrar esse mecanismo. Vai ficar bem claro. Então, se a gente quer aumentar a proteína na dieta, é com energia, é modular a energia no rumen. No rumen. Por quê? Porque eu preciso que as bactérias do rumen se reciclem numa velocidade tal que permita que parte delas morram e não consigam ser reaproveitadas porque o rumen está funcionando bem. Se ele está funcionando bem, eu vou ter um número tão grande de proteína que está tão homogêneo isso que igual parte delas vão morrer e vão ser aproveitadas no intestino. É isso que tem que acontecer. Se eu já tenho a proteína lá, eu tenho que modular a energia. Quase nunca a proteína. E vou te falar, tem fazendas que a gente consegue passar de 3 para 3,2, 3,3 em questão de uma semana. Não é um bicho de outro mundo. É claro que nessa fazenda precisa ter os ingredientes necessários, nem sempre tem, mas é possível, é possível. Né? Deixa eu ver aqui. E a proteína também tem uma relação muito forte com o nitrogênio ureico do leite. Né? O que é o nitrogênio ureico do leite? É o nitrogênio que sobrou. A gente não fala de proteína, a gente fala de nitrogênio. Porque de fato que vai caindo proteína no rumen, vai ser quebrado até a amônia, até nitrogênio. Como é que funciona isso? O nitrogênio ureico do leite ideal seria entre 13 e 15. 13 e 17, vai. Vamos pensar em vacas médias aí. O que significa, por exemplo, um nitrogênio ureico do leite abaixo de 13? Significa que está faltando proteína na dieta. Está faltando nitrogênio ruminal, não é nem proteína. Eu posso até ter um nível de proteína da dieta bom, mas se eu não tiver um nível de nitrogênio ruminal decente, é problema. Então, muitas vezes aqui vem uma das principais lutas, né? Guerra, vamos chamar guerra, com o produtor de leite e com os técnicos veterinários, especialmente nas fazendas, que é a inclusão de ureia na dieta. Tem dieta, minha gente, que com milho e soja não fecha. Fecha a proteína, 17, 18, mas eu não consigo o mínimo de nitrogênio ruminal. Eu preciso do rumen, gente. A gente está fazendo a dieta para o rumen, é diferente de fazer a dieta para o porco, para a galinha, para o cavalo, que você está tratando o animal. Na dieta para ruminante, você não trata o animal, você trata o rumen. É o rumen, e o rumen precisa de nitrogênio. Vou mostrar daqui a pouco como é que funciona o mecanismo. Nitrogênio, ureia, amônia, amônio. Tem tudo explicadinho. Fiz um desenho bonitinho especialmente para hoje. Como é que a gente mede isso? Para quem usa nosso formulador de dieta, ele está disponível, tá, gente? Toda a rede, todo produtor que quiser, é só pedir, a gente fornece. É um formulador de dieta, você pode conferir sua dieta, você pode fazer a sua própria dieta, né? Ele te fornece esse carinha aqui, ó. Lembra que eu falei que no sistema francês, no sistema de formulação da gente, a gente dá valor
não para a proteína, mas sim para o nitrogênio ruminal. Aqui eu consigo medir pela dieta, pelos ingredientes da dieta, a proteína degradável, quer dizer, a parte das bactérias que vão passar para o intestino, mas que são dependentes de nitrogênio. O que significa se eu olhar só esse reloginho aqui na minha dieta, eu vou falar, essa dieta está errada. Está sobrando nitrogênio ruminal, está sobrando nitrogênio nessa dieta, aqui por vários motivos, né? Isso pode ser um problema. Agora, se eu tenho proteína degradável no intestino, dependente de nitrogênio, mas eu tenho também a dependente de energia, os dois estão em alta, eu tenho uma boa relação aqui. Veja que a relação entre os dois está em verde. Quando ela está ruim, quando eu tenho mais desse ou mais desse inverso, aqui vai estar vermelho, significa que está errado. Se eu tiver esse cara baixo e esse cara alto, o que eu preciso? Eu preciso aumentar alguma fonte de nitrogênio ruminal. Ureia, geralmente com ureia a gente resolve isso, proteína, uma farelo de soja. Se é inverso, esse está baixo e esse está alto, o que eu preciso então? Eu preciso de fonte de energia, milho, por exemplo. Essa situação aqui é a ideal. Eu tenho uma boa relação entre um e outro. São altos? São altos, mas eles estão em concordância. Nutrição, pessoal, não é quantidade, é proporção. Tá? Então, numa situação de nitrogênio ureico muito baixo, significa o quê? Que provavelmente o cara tem pouca nitrogênio ruminal. Está faltando nitrogênio. Não é proteína, não confundam, é nitrogênio. Tá? Muitas vezes não é aumentar o farelo de soja, é colocar uma gotinha de ureia ali, 50 gramas, 70, 100 gramas. É controlar porque está faltando nitrogênio, as bactérias não estão conseguindo se reproduzir numa velocidade tal que elas escapem na forma de aminoácido para o intestino. A proteína do leite vai estar baixo, o NU do leite vai estar baixo. Ah, mas o problema principal qual é? O NU, o nitrogênio ureico do leite, muito alto. O que está acontecendo então? Está sobrando nitrogênio. Não confundam com proteína, gente. Não é a proteína que está subindo. E aí vem os embates não com o produtor do leite, vem sempre o embate com o veterinário, porque o nitrogênio ureico do leite geralmente ele está relacionado com a parte reprodutiva, né? Baixa taxa de fecundação, baixa taxa de prenhez, e tem a ver mesmo, ele causa uma acidificação no aparelho reprodutivo ali, impede bastante a parte reprodutiva de funcionar. Mas, muitas vezes, pessoal, não é abaixando a proteína ou abaixando a fonte de nitrogênio, é aumentando a energia. É quase sempre que acontece. Chega lá, o cara quer que tire a proteína do leite, o que a gente faz? A gente não tira, da dieta, a gente não tira a proteína da dieta, a gente aumenta a fonte de energia. Energia na forma de carboidrato não fibroso, né? Não é energia, por exemplo, gordura protegida, nada disso. Né? Gordura é energia mesmo. E como é que eu sei a questão se o nitrogênio está ok no rumen? É olhando esse outro reloginho aqui, que se não me engano é o primeiro, segundo, terceiro ou quarto reloginho da direita lá. O que aponta esse cara aqui? Ó? Ele está dizendo que o nitrogênio ruminal está ok, ó. Está dentro do que deveria. Deveria estar entre 92 e 106, está em 97. Toda vez que eu aproximo ele de 106, mantendo esse cara verde, não importa se estão os dois baixos ou os dois altos, mas se esse está verde, eu tenho esse cara aqui na faixa de 106, significa que a proteína do leite vai lá para cima. Porque eu tenho o rumen funcionando perfeitamente, eu sei que isso está acontecendo aqui, porque esse é o reflexo do intestino. Se sobrou energia lá no rumen, esse cara vai estar aqui. Se sobrou energia lá no rumen, esse cara vai estar aqui. Nesta dieta aqui, o que aconteceu? Sobrou nitrogênio e sobrou energia, mas a relação dos dois está ok. Olha que fácil, que simples, que didático. O cara nem precisa saber muita coisa de dieta. Colocou esses dois reloginhos aqui de uma forma que esse cara fica verde e este cara fica entre 92 e 106, tá ok. Se a fazenda tiver um problema de proteína, é manter esse cara verde e aproximar esse cara de 106. Vocês vão ter dificuldade de fazer isso, não é fácil. Tem que ir lá testando pau a pau. Então, o nitrogênio líquido do leite, pessoal, é o nitrogênio que sobra. Tá? É isso. Não é a proteína. Aqui eu fiz o desenho da vaca. Aqui, olha isso. Eu fazia tempo que eu queria fazer isso e essa foi a oportunidade que eu achei de fazer. Eu tinha um desenho estático, né, que eu apresentava em algumas palestras que eu fazia, mas agora eu fiz ela na forma de animação. Vamos pensar no rumen que nós já fizemos lá atrás. Né? Vamos pensar numa dieta. Vamos pensar numa. Ô, gente, vocês podem perguntar no chat aqui, tá? Eu sei que tem pessoas que têm vergonha, mas é legal. Eu vou falar agora.
eu vou falar agora. Eu vou falar agora, a questão de problemas hepáticos em função do nitrogênio. Eu acho que vai ficar bem claro. Está perguntando qual é a relação. Né? A relação é simples. Aqui. É simples de entender. Vamos pensar o seguinte. Vamos colocar na jogada agora o fígado. Né? O fígado, lembrando que o fígado chega a ficar com 40% da energia da dieta. Então, quando a gente faz a dieta para o rumen, nós temos que pensar também no fígado. E o fígado, olha só como é uma coisa complicada. Se eu exagero na energia, eu forço o rumen. Eu tenho o problema com a acidose, o pH vai baixar, a acidose e aí vem o problema. Se eu forço na proteína, eu forço o fígado. Né? Então, é problema. Então, como é que acontece? Ah, ah, acontece a digestão aqui, o que sobra basicamente dessa nutrição é amônia. Tá? As bactérias vão pegar a proteína do farelo de soja, vão quebrar, até ela virar amônia. A amônia, ela pode ser aproveitada pelas bactérias para formar outras bactérias, ou essa amônia na forma de gás acaba vindo para essa área que ela é absorvida e vai direto para o fígado, muito rápido, ele sai direto aqui. Como a amônia é extremamente tóxica, geralmente o fígado converte ela em ureia. Ela vai ganhar ali, é um processo bioquímico bem complexo. Então, se isso acontece de forma constante, o fígado dá conta. O problema é quando você tem uma quantidade de amônia muito grande e você vai sobrecarregar o fígado de uma tal forma que ele para de funcionar. É, por exemplo, o que acontece numa intoxicação por ureia. O que acontece? O animal consome uma ureia numa quantidade tão alta que as bactérias do rumen não conseguem aproveitar essa amônia que sobra. Essa amônia que sobra acaba caindo no rumen na forma de amônia ou de amônio, que é NH3 e NH4, que são tóxicos. O amônia é muito tóxico. E sobrecarrega o fígado, para de funcionar, o animal morre ali em questão de 2, 3 horas. Isso é uma intoxicação leve. E quando a intoxicação é muito forte, esse rumen, a produção de gás é tão pesada, tão forte, que ele incha tanto, ele pressiona o pulmão para frente aqui, e esse animal morre de problema respiratório. Ele estufa. Então ele morre por um ou por outro na ureia, quando a ureia é adicionada uma quantidade muito grande. E aí é que está o lance. Tá bom, vamos pensar numa dieta com pouca proteína, né? com muita proteína, vai. Vamos pensar numa dieta com uma proteína sobrando nitrogênio. O que vai acontecer? Vai produzir amônia, essa amônia vai para o rumen, para o fígado vai transformar isso em ureia, que não é tóxico, isso consome uma energia violenta, e essa ureia vai para os rins, e o rim manda embora na forma de urina. É assim que funciona. Isso numa dieta com muita proteína. Mas existe o canal inverso também, uma dieta com proteína equilibrada. O que acontece? Essa amônia vai em baixa quantidade para o fígado e do fígado ele vai lá para a saliva. Na hora que a vaca vai fazer o bolo na parte fibrosa, vai para a boca, ela vai mastigar, essa ureia vai voltar para o rumen na forma de ureia, igual a ureia que a gente coloca ali de bolinha, só que na forma líquida. Então, muitas vezes a vaca precisa lá de 16% de proteína, a gente fez uma dieta com 15%. Teoricamente, esse 1 ponto percentual me comeria ali da produção mais ou menos 3 a 4 litros no dia. Só que no final do dia a vaca produziu o que era previsto. O que aconteceu? Ela conseguiu compensar essa diferença de proteína com essa reciclagem. Então é assim que funciona, gente. A produção de amônia e amônio, NH3 e NH4, se for de forma controlada, vem para o fígado, se tiver em excesso, vai para a urina. Sempre na forma de ureia, tá? O fígado sempre vai tirar isso da corrente sanguínea da forma de amônia e amônio e transformar em ureia. Se tiver sobrando, vai para a urina, se tiver faltando, volta para a boca e volta para o rumen na forma de amido, de ureia. Olha que coisa maravilhosa, que coisa maravilhosa. O ruminante é uma coisa, eu sou apaixonado, desde a primeira vez que comecei a entender o que era um rumen, eu me apaixonei, não consigo nem me imaginar trabalhando com outro tipo de animal. É uma coisa fenomenal que acontece no rumen. Vamos falar um pouquinho do açúcar do leite, que é a lactose, né? Não tem muito o que falar. Ele é um açúcar do leite. O problema desse açúcar do leite é que ele é convertido pelas bactérias do leite, né, da falta de higiene do leite, ele é convertido em ácido lático, e o ácido lático é um ácido forte e faz com que as proteínas do leite se coagulem, especialmente a caseína. Então, para evitar que isso aconteça dentro da indústria, lá no pasteurizador, por exemplo,
o certo seria ferver o leite na fazenda, né? Então o cara chegaria ali, fervia o leite, se o leite fervesse, ele carregava. Mas, olha o trabalho que daria. Então, inventaram o alizarol, que nada mais é que um álcool. E ele simula, né, a temperatura 38, 72, 77, 78. Então, depende muito do laticínio. Tem alguns laticínios que usam até o alizarol 80. O que significa? Que se eu misturar nesse copinho aqui quantidades iguais de milho e de alizarol, ele vai coagular ou vai mudar de cor, né? E aí tem uma escala ali que explica o que é. E não confundir alizarol positivo com leite coalhado, porque existe um problema que é o lina, a lina, que tem a ver com dieta, com nutrição, e não é o leite ácido. O leite não está ácido. Mas voltando ao alizarol. Então o cara vai lá, misturou. Se o leite ficar desta cor e lisinho, sem nenhuma bolinha branca, significa que ele vai passar pelo processo de fervura. Se ele fez o alizarol 80, significa que ele vai ultrapassar os 80 graus, ele vai chegar a 80 graus sem coagular. Então ele não tem risco de passar, de ter que desmontar o pasteurizador. Um processo de desmonte de um pasteurizador pequeno no laticínio demora 6 horas, pessoal. Imagina o leite coalhar lá dentro, né? Então é por isso que é feito o alizarol. Vamos pensar no leite que o cara foi lá, tirou o leite com equipamento de ordenha todo ferrado, sujo, cheio de bactéria. Então, as bactérias do leite vão começar a consumir a lactose, e essa lactose vai virar ácido lático, e o leite vai ficar assim, ó. Na hora que ele bater o alizarol, ele vai encher de bolinha, ele vai coagular, igualzinho o leite quando a gente coloca numa leiteira para ferver. Igualzinho, é a mesma coisa. Só que aqui tem um fator cor, né? O alizarol ele tem essa cor. Então, toda vez que ele ficar mais por leite tijolo, é leite ácido. E se o leite estiver adulterado com um neutralizante de pH, o cara fez cagadinha lá, tá errado o leite, já sabe que o leite está com problema. Antigamente o cara ia lá e colocava soda cáustica, essas coisas para tentar manter o pH do leite, né? Mas o alizarol pega isso. Então, fraudar o leite a gente pega nos dois lados. E o que acontece com o leite lina? O leite lina, ele fica por a cor tijolo, mas ele não coagula, nem sempre ele coagula. Então, o leiteiro, o cara que vai coletar o leite, fala, não, o leite está ácido. Mas, na verdade, o leite não está ácido. Né? Se a gente fizer a titulação Dornick, muitas vezes ele está normal. O que é o Dornick? Ele mede a concentração de ácido lático do leite. Tem que dar entre 15 e 18. O leite com lina, quer dizer, o leite que está instável, ele está dentro dessa graduação. Né? E o laticínio não vai levar porque ele acha que está dando coalizarol positivo. Né? Ele vai dizer que está positivo. E um pouquinho então da lina, ou sila. Né? O que é isso? Isso tem muito a ver com dieta, em situações, por exemplo, como essa, né? Lá do Rio Grande do Sul, pastagem nativa, seca, baixa digestibilidade, anone, né? Mas isso pode acontecer em São Paulo, Minas, não com anone, mas com braquiária. Então, o que acontece ali? Vai faltar, vai ter um excesso de fibra, uma falta de energia, o rumen não vai funcionar, não vai ruminar, não vai dar vazão para o bolo, e você vai ter um perfil é, entre albumina, das proteínas do leite, totalmente instável. As proteínas ficam instáveis. Então, no processo de fervura, ele talha. Muitas vezes ele está com nível de ácido lático normal, bom, entre 15 e 18, mas ele vai ter problema. Aí o laticínio não vai levar, não leva. Então, a gente vê fazendas tendo muito problema, mas não é só o pasto seco, tá, pessoal? Uma silagem de má qualidade, que foi mal cortada, mal fermentada, que pegou chuva no dia que estava cortando, por exemplo, ela vai ter problema. Né? Rações com excesso de proteína, falta de proteína, com excesso de nitrogênio, né? Muita ureia, pouca ureia, pode também interferir aí. Falta de matéria seca no pasto. Isso aqui é mortal. Vaca que não consegue atingir o consumo de matéria seca diária vai ter problema de lina. Né? Agora, nessa transição, principalmente do pessoal que planta no sul de São Paulo para baixo, aveia, azevém, também nessa transição também pode ter problema com lina, né? O leite vai ter problema ali. Como é que resolve isso? Tem várias maneiras. Isso, geralmente via nutrição. No final da nossa conversa hoje tem o vídeo. No vídeo a gente apresenta uma solução nossa para o problema de lina. A gente praticamente zerou nas fazendas que usam esse produto o lina. E agora a gente está tentando trazer esse produto para as fábricas de São Paulo e Minas. Né? Vamos falar um pouquinho de manejo, que também influencia a gordura e a proteína do leite. E aí, pessoal, o que dizer desse Total Mix aqui? Eu diria que está ok. O que o cara fez aqui? Ó? Isso aqui é uma moto, então eu tinha as duas fotos, eu não achei a outra. Isso aqui é uma moto com uma carretinha atrás,
e ele vai colocando em camadas, né? Ele coloca aqui a silagem de sorgo, então ele colocava ali a ração, o sorgo em partes iguais. E ele vem com o forcado de cima para baixo e vai caindo já meio que misturado. Na hora que chega no coxo, está parcialmente misturado e funciona. E funciona. E de palmas para o cara que inventou isso aí. Resolveu o problema. Ele consegue, sem ter nenhum equipamento, e feito de madeirite, gente. Precisa ver que coisa mais engenhosa, né? E ele conseguiu, assim, resolver um problema que era crônico na fazenda dele. Os animais, não só a vaca, mas ele tem boi de coxo também de corte, não conseguiam consumir uma dieta homogênea. Aqui o misturador, até que tinha tirado esse slide daqui. É um misturador, é um vagão forrageiro, eu não vou falar dele agora não. Aqui, o que importa, não importa o equipamento que se usa, o que importa é que a dieta no coxo tem que ser homogênea, ela tem que estar ok. Vamos falar aqui, vamos imaginar uma linha de coxo. Tá? Como é que a gente sabe se o misturador, se a mistura está ok? É fazendo um negócio chamado auditoria de coxo. Imagina esse sistema aqui, imagina que o vagão imagina que o vagão vai pela direita distribuindo a ração aqui e volta pela esquerda distribuindo a ração aqui. Como é que a gente faz para saber se o vagão está misturando bem? Se precisa aumentar o tempo, diminuir o tempo, se precisa tirar a faca ou não, né? A gente faz uma coleta, né? Faz uma coleta a cada 3 metros, né? Assim daqui até o final e de lá para cá. Então aqui a gente vai ter uma coleta, então, vou pegar 10 vezes, 10 coletas a cada 3 metros. Para cada coleta eu vou passar a peneira. E a peneira eu vou jogar numa planilha de Excel e ele vai me dar esse gráfico aqui. O que é esse gráfico aqui? Vamos pegar a coleta 1. Significa que sobrou no fundo uma quantidade de 45%. Percebam que com o caminhar, cada 3 metros, ó, aqui a 6 metros, 9, 12, 15, lá no final do coxo, o nível de concentrado que fica na última peneira caiu. Olha a parte fibrosa que está na primeira peneira, subiu. O que significa? Pensa o seguinte, essas vacas deveriam ter consumido a mesma dieta, a mesma quantidade. Significa que as vacas no início do coxo estão recebendo muito mais concentrado e muito menos fibra. Significa, olha a quantidade de fibra efetiva que está na peneira 1, lembra da peneira 1? Na primeira abaixo, né? É onde está a fibra efetiva. Essas vacas no início do coxo receberam muito menos fibra efetiva do que do final do coxo. Aqui é um caso clássico de gordura baixa, proteína baixa, acidose na fazenda, porque essas vacas aqui vão estar em estado de acidose, receberam mais concentrado e menos fibra. E a proporção é grande, ó. Essa daqui recebeu 20% de fibra efetiva, essa aqui recebeu 30%. E todas elas deveriam ter recebido o quê? 25%, em média. Né? Olha o concentrado. Essa aqui deveria ter recebido 45% de concentrado. Aliás, essas receberam 45% e essas receberam 35%, onde elas deveriam ter recebido 40%. Essas vacas, por exemplo, as vacas que comeram no início do coxo vão ter acidose e vão ter uma produção levemente maior do que essas que vão estar com capacidade produtiva insuficiente. Olha aqui, pessoal, e olhando visualmente você não vê diferença alguma do começo do coxo ao final do coxo. O que é isso aqui? O que significa isso aqui? Provavelmente o tempo de mistura está grande demais. A gente vê, não é muito difícil de ver, fazenda que usam o tempo de mistura de 10, 12 minutos. A maioria dos vagões misturam bem com 3 minutos. A partir daí, ele começa a reagrupar os ingredientes. Os ingredientes mais densos, que vão parar na última peneira, né, os mais concentrados, eles, se for um vagão horizontal, eles acabam indo para perto da rosca, para onde vai sair os alimentos. E nos vagões verticais, ele acaba sendo concentrado no final. Também mais para frente da rosca. O do vagão vertical é menos problema, ele acaba diluindo melhor. Então percebam, gente, como a vida é feita de detalhes. Tá? Outra questão é o volume o dimensionamento do vagão. Né? Um vagão, pessoal, ele não pode trabalhar nessa capacidade toda. Esse cara está enchendo todo. Né? O vagão ele tem que trabalhar com 75%. Todo vagão tem uma régua aqui dentro. E a partir desta régua, ele não mistura mais, ele não mistura bem. O que vai acontecer com essa dieta aqui? Pensa que aqui ainda vai o milho, vai a soja, vai a ração, vai tudo. Isso aqui não vai misturar, gente. Não vai misturar. E a hora que essa dieta sair por aqui, ela vai acontecer o que aconteceu no gráfico lá. Umas vacas, um grupo de vaca vai receber uma dieta com muito concentrado e outro grupo de vaca, dentro do mesmo lote, que deveriam comer igual, vai receber uma quantidade de volumoso maior. O que vai acontecer aqui?
o volumoso vai se acumular nesta área e nesta área do misturador. Isso porque esse tem a grande vantagem de ser arredondado. Veja que nem todos são arredondados, a maioria é quadrado. A Kuhn, vamos lá, vamos ser justos, né? Ela faz uma coisa muito bem feita. Para mim, no meu ponto de vista, são os melhores vagões do mundo. São muito mais caros também. Mas ela já evita isso. Mas veja o seguinte, isso aqui é um vagão de 4 metros, 4 metros cúbicos, 6 metros cúbicos, provavelmente. Comparando com o trator, deve ser um de 6 a 7 metros cúbicos. Ele deveria estar trabalhando com 70% da capacidade. Está aqui a régua ó, da tela, está até na lá de fora aqui. Ó. Esse cara passou. Ó, né? E o mais cômico nisso tudo, que isso aqui eu peguei do site da Kuhn, o cara fazendo propaganda. Né? Vê como a informação vem errada já da fonte. Já da fonte. O cara vai lá, faz a régua aqui para o cara ter a base na parte de dentro, a parte de fora. A régua geralmente ela é soldada para o cara não passar. Então muitas vezes o cara usa 4 metros cúbicos por dieta e ele vai e me compra um vagão de 4 metros cúbicos. Tá errado, gente. Não pode. Se ele precisa de um vagão de 4 metros cúbicos, ele tem que comprar um de 5, 5,5. Ele tem que sobrar 30% da capacidade. Né? Então, respeitem os 70%, 75%. Não passe disso. Outra questão, as facas. Gente, ter faca é só quando a gente usa o feno inteiro. As fazendas não trabalham assim, porque quem usa o feno inteiro, por que não joga o feno inteiro? Porque eles falam que força o vagão. Então não trabalhem com as facas. A maioria das vezes a gente tem que tirar as facas. Percebam que elas têm parafuso justamente para tirar. O que acontece? As facas picam demais a silagem. Aí a hora que o trato cai no coxo, você destruiu o que a silagem tinha de melhor, que era a fibra efetiva. E isso vai dar problema na dieta. Né? Aqui eu gosto muito do vagão vertical. Eu acho que para fazendas leiteiras ela se encaixa melhor, mas o problema dela é que a gente é o custo, eles são muito mais caros, né? E eles têm algumas limitações que poucas empresas fazem, né? O sistema de mistura dele é mais eficiente do que o horizontal. Eu gosto mais. Né? Os problemas são menores, enche menos o saco. Ó, né? Então, enfim, eu gosto mais. E sempre lembrando de olhar a marcação dos 70%. Aqui nós já falamos, não vou entrar no assunto de novo, né? Eu esqueci de tirar esse slide, não sei nem por que eu incluí. Lembrando que a gente precisa cortar, não quebrar a fibra. Né? Aqui a foto que eu queria ter mostrado semana passada, um caso clássico de acidose, onde eu vejo muito muco nas fezes, né, veios, linhas de sangue, quer dizer, aqui eu já estou no limite esse animal aqui já está no limite da acidose subclínica para clínica. A partir daqui o animal já começa a se encurvar, depressão de consumo, o animal para de comer. Então aqui é mais uma curiosidade, né? A hora que você puxa, olha a gosma que forma, né? Espuma, é comum ver espuma nas fezes, grãos, né? A depressão de inversão de gordura, né, e proteína. Por que acontece? Como é que a gente pode evitar? Colocando sprays de água. Né? Isso aqui é um sistema, gente, custa mais ou menos 50 a 70 reais por vaca, né? Entre bomba e tudo. Então, mas então se eu tiver 100 vacas eu vou gastar uns 7 mil? Vai, mas vale a pena. Isso aí teve uma fazenda que a gente trabalhava na região de São José do Rio Preto. Fizemos lá um projeto para o cara gastar 16 mil reais no sistema de resfriamento das vacas. Falou, você vai levar isso com 6 meses. Né? Ele pagou isso em 2 meses. Em 2 meses o leite aumentou tanto que pagou os 16 mil reais. Essas regiões mais frias, mais quentes, né, gente? Não só que a produção aumentou, como o nível de gordura e proteína também aumentou muito. Né? Tem que prestar bastante atenção no score de coxo, né? Se tiver vazio é problema, se tiver sobrando muito é problema. Isso aqui tudo tem, a gente vai falar futuramente em outras conversas ali, né? E aqui as matérias-primas que têm interferência, principalmente na gordura e na proteína, né? Feno inteiro, por que está em 1 quilo? 1 quilo é o que dá, gente. A vaca não vai consumir, se você colocar 2 quilos, ela vai perder tempo lá focinhando para frente. Não percam tempo colocando mais do que 1 quilo de feno inteiro. Ou você pica e ele fica assim, e você pode dar de 2 a 3 quilos, ou então não forneça mais porque você vai perder. E se você não quiser perder, significa que você vai ter que forçar a vaca a comer. Se você forçar a vaca a comer 1 quilo 3 quilos de feno inteiro, você está perdendo, porque ela não vai conseguir comer e ela não vai produzir o que ela tem de potencial. Né? Casca de soja também ajuda muito na gordura, principalmente na gordura, porque ele diminui, ele aumenta, na verdade, o pH ruminal, porque o perfil de fermentação dele é muito bom. Né? Polpa cítrica, mesma coisa, porque ele tem uma fonte de energia, não é amido, é a pectina, que tem um efeito muito positivo na gordura do leite, ajuda bastante. O caroço de algodão,
aqui vem o principal ponto, né? Se o caroço de algodão tem tanto óleo, como é que ele pode melhorar a gordura do leite? Ele tem óleo, mas a digestão dele é muito lenta durante o dia. A digestão é total e ela é lenta. Então, parte desse caroço vai ser digerido pelas bactérias no primeiro momento e isso vai seguindo nas horas seguintes. Então, ele vai liberando aos poucos essa quantidade de energia. Então, um excelente ingrediente. Aqui aumenta não só gordura, proteína, resolve todos os problemas, né? Proteína, milho, pessoal. Milho, grão úmido, não excedendo as quantidades previstas nas planilhas de dieta, nos formuladores de dieta, né? A soja integral e tostada elas têm um efeito geralmente negativo. Existe uma depressão de gordura, mas quando colocada em quantidades pequenas, ela ajuda muito, principalmente a proteína também. Né? A gordura protegida, pessoal, ela tem que ser protegida e de preferência de cadeia curta, palma, alguma coisa assim, porque ela é protegida até um certo pH. Nós já falamos isso na aula passada. O pH baixou de 5,5, ela deixa de ser protegida. As de palma são um pouco melhores. Eu não gosto de usar gordura protegida, né? E a metionina protegida, que é a DL-metionina, depende muito ali, entre 5 e 20 gramas, depende muito da marca. Tem marca até de 50, 60 gramas, depende. Então, esses são os ingredientes que têm algum efeito na gordura e na proteína do leite. Não adianta misturar na louca que não vai resolver. Ela tem que ser dentro da proporcionalidade da necessidade dos animais. E é isso. Aqui, terminando, mais uma vez, eu insisto nesse aplicativo, pessoal. Ele é tão simples, tão fácil de usar. Não deixe de usar, resolve muitos pequenos problemas da casa. Aqui apresento para vocês os produtos que têm alguma capacidade ou total capacidade de resolver os problemas de qualidade do leite. Começando pela proteína, né? Aqui nós temos a linha Lactance Leite AE. AE significa alta energia, que são rações feitas basicamente com milho e farelo de soja. E veja que, não sei se está dando para enxergar, né? Especialmente formulado para lactações na base de 12.500 litros por lactação. Estamos falando de vaca aí acima de 35, 40 litros, né? Essas rações são tamponadas, né? O tamponamento dela fornecendo essa ração, nós estamos fornecendo 75% de todo o tamponamento necessário da vaca. Não preciso colocar nada além disso, né? Via ração, a gente trabalha geralmente com 50, 60, que nós estamos fornecendo 75. Então, proteína é com esse cara aqui. Aqui é lina, pessoal. A gente está resolvendo, a gente zerou os problemas de lina com a lactância leite fenada, né, que é uma ração com nível de HDF gigante. Nós estamos usando 17 kg por dia. Pensa, 17 kg por dia. Né, e acredito que a gente consiga trabalhar com 18, 20 kg por dia. A gente consegue substituir praticamente todo o volumoso por ela. É uma dieta pronta. Aliás, é uma dieta pronta. E a linha Leite Mix, aqui proteína. Né? Olha como resolve o problema de proteína, resolve o problema de lina, resolve o problema de gordura, desculpa, que é gordura, né? Que é um produto que já tem tudo que a gente precisa. Caroço de algodão, polpa cítrica, milho floculado, soja em grão tostado, é um espetáculo. Também para um nível de produção aí acima de 12.500 litros. É um produto que tem HDF no nível altíssimo, tem Neotan, que é proteína bypass, que vai servir de tijolinho. Lembra da proteína bypass, que é o segundo mais importante tipo de proteína para a produção de proteína do leite, né? Nível de tamponamento altíssimo também. Produtaço, tá, gente? Aqui o lançamento nosso recente, que é a ProLeite 25 floculada, que é uma ração espetacular. O grande forte dela é a palatabilidade, também é uma ração tamponada, aditivada, com milho floculado, soja integral tostada. Neotan, pessoal, Neotan é um tipo de proteína bypass, é um nível alto de Neotan também, altíssima energia, especificamente formulada para as vacas no primeiro terço de lactação, né? E também para 12.500 litros. São rações de altíssima tecnologia, não tem nada nem parecido no mercado, nem parecido, nem que chegue perto, tá? Aqui, aqui eu tinha falado da fenada, né? Ela substitui aí 5 kg de pasto verde, 3 kg de pasto seco, 3 kg de silagem ou 2 a 3 kg da dieta. Cada quilo dela substitui desta forma a ração. Infelizmente, até o momento a gente só está conseguindo fazer ela no Rio Grande do Sul, mas em breve a gente vai ter outras fábricas produzindo também. Aqui os nossos manuais, não, aqui está o periparto, mas tem os outros dois também. Quem quiser pode pedir.
E é isso, gente. Terminamos aqui mais uma de hoje. Vou responder algumas perguntas aqui se tiver no Superchat, não consegui acompanhar todo.